Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante em seu coração. É com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e aos amantes das Escrituras mais uma pré-aula. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal e ajude-nos a também espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. E nós estamos chegando à lição de número 11, que traz o título O Homem do Pecado. O nosso textuário está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8, que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O nosso textuário, então, faz parte da leitura bíblica em classe, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 15. A nossa verdade prática diz que o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Durante essa pré-aula, nós vamos fazer alguns apontamentos que vão lhe ajudar a preparar a sua aula, se você for professor, e se você é aluno, vai ajudar você a entender mais esta lição de número 11. Diferente das outras lições que estudamos anteriormente, nessa lição nós temos um conceito bem escatológico. Eu gosto muito de escatologia e se você também gosta de escatologia, me procure no privado porque eu tenho um curso em 3 módulos sobre escatologia. Você nunca viu nada igual. Nós trazemos a escatologia de modo fácil, de maneira que todos podem compreender, sem aqueles temas muito complexos, de maneira que o aluno consegue ter uma ideia geral da escatologia em pouco tempo. Então ela não é tão profunda a ponto de ser acadêmica, mas traz ao aluno conceitos fundamentais a respeito da escatologia bíblica. Nós temos então Geração de Pregadores Escatologia. Você pode nos procurar aí no privado, no Facebook ou no WhatsApp, para que você possa participar deste curso. O investimento é muito baixo mesmo. Lição de número 11, o homem do pecado. Quem é este homem do pecado? É o anticristo. A palavra anticristo ela aparece no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 2, os versículos 18 e 22, também no capítulo 4 e versículo 3, e na segunda epístola de João, no versículo de número 7. Há muitas passagens que falam das atitudes do anticristo, sem, porém, citar a sua pessoa. O nome anticristo nada mais quer dizer que aquele que é contra Cristo, contra o Messias. Para iniciar esta pré-aula, eu quero ler aqui na Palavra de Deus a primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 18, onde o apóstolo diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Este versículo, este conceito traz algumas dificuldades aos estudantes das Escrituras, porque há quase 2000 anos João escreve dizendo que é já a última hora. E muitos vão perguntar, mas como assim a Bíblia dizendo que já era a última hora, se passaram quase 2000 anos e Jesus Cristo não veio buscar a sua igreja? O que é que o apóstolo queria dizer nesse texto? Veja, queridos, que João não está dizendo que eram os últimos anos, que era a última década ou o último século antes do arrebatamento. Nada disso. João está dizendo que esta é a última dispensação antes daquela que
finaliza todas as coisas, que é a plenitude dos tempos. Então, esta é a última dispensação antes daquela que traz o juízo de Deus sobre a terra e sobre os homens. Então, é muito importante entender o que é a última hora. E já nos primórdios da igreja, nós vemos claramente que já existia este espírito do anticristo. Então ele não está falando exatamente do homem do pecado, daquele que atuará na grande tribulação, nada disso. Está falando que muitos já estavam agindo no espírito do anticristo. É muito importante entender isso. Durante toda a Bíblia nós vemos este espírito. Já nos homens que aparecem ali no livro do Gênesis, nós falamos a respeito de Caim, que matou seu irmão, a respeito de Lameque, que matou 2 homens por nada e ainda celebrou com uma poesia. E nós falamos de Nimrod, que significa rebelião, que é um dos personagens mais marcantes aí como tipo do anticristo. Então, esses são apenas alguns dos tipos do anticristo. Mas se você ler todo o Antigo Testamento, você vai encontrar Faraó, você vai encontrar reis da Babilônia, da Assíria, todos como tipo do anticristo também, principalmente aqueles que queriam eliminar a nação judaica. Durante toda a história nós temos vários nomes. O nosso comentarista cita alguns, como Nero, que tentou eliminar os cristãos, como Hitler, que queria eliminar todos os judeus, e Stalin. E são apenas alguns exemplos daqueles que se levantaram contra a nação escolhida de Deus, que são os judeus, porque há uma aliança incondicional entre Deus e Abraão, e esta aliança se cumprirá, porque toda promessa de Deus se cumpre, mas muitos se levantaram contra a geração semita, a geração de Sem, contra os cristãos, durante toda a história. Olhando então para o nosso tema, para aquilo que você precisa trazer para a sua aula, é interessante você olhar em Apocalipse 13 e 1, que o homem do pecado, ele é a besta que sobe do mar. O homem do pecado é a besta que sobe do mar, e a segunda besta que sobe da terra é o falso profeta. Nós vemos claramente isto no livro de Apocalipse, o capítulo de número 13. Eu creio que na nossa lição há alguma contradição quando diz que ali no primeiro tópico, segundo subtópico, que diz assim: o homem do pecado é descrito como uma besta que sobe da terra. E está entre parênteses Apocalipse 13 e 1. No Apocalipse 13, versículo 1, nós vemos que a besta que sobe do mar, diz assim o texto: e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então, esta besta que sobe do mar é o anticristo. E no versículo de número 11, que diz assim: e vi subir da terra outra besta, esta outra besta, no versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse, este é o falso profeta. Então eu creio que talvez foi um erro de digitação ali, não do conceito, mas é importante que você entenda que a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, 1, é o anticristo, e a besta que sobe da terra, Apocalipse 13, 11, é o falso profeta. Você pode aí explorar estes conceitos. Em Daniel 9 e 26, o anticristo, o homem do pecado, ele aparece como o príncipe que há de vir. E ele fará uma aliança com Israel por uma semana. Quando nós falamos de uma semana, é importante que você entenda que é uma semana profética. Então, uma semana significa 7 anos na profecia de Daniel, do capítulo 9, onde ele fala a respeito das 70 semanas. Vamos então analisar rapidamente a sequência dos fatos. Quem vai ensinar escatologia precisa dominar isso. A igreja, corpo de Cristo, ela aguarda o arrebatamento. E este é um evento iminente. O que é um evento iminente? Ele pode acontecer em qualquer tempo. Após o arrebatamento,
é que o anticristo será revelado como um pacificador, como aquele que unirá as nações e trará paz às nações. Então, a princípio, logo após o arrebatamento da igreja, este grande líder mundial, ele aparecerá como pacificador, como aquele que unirá as nações e trará paz ao mundo. No meio dos 7 anos, ou seja, no meio da 70ª semana do profeta Daniel, ele romperá a aliança com os judeus, ele se revelará como aquele que é contra Cristo. Se você não está compreendendo o que eu estou falando, se você nunca estudou sobre as 70 semanas de Daniel, é muito difícil de você entender esse conceito. Por isso eu recomendo o nosso curso de Escatologia, Geração de Pregadores, que lá nós falamos detalhadamente sobre as 70 semanas de Daniel, que é a chave para se entender escatologia. Ninguém consegue entender escatologia sem dominar a interpretação das 70 semanas de Daniel. Na vinda gloriosa, a vinda gloriosa de Cristo, em Apocalipse 19, versículos 11 a 21, Cristo prenderá o anticristo e o falso profeta, e eles serão lançados vivos no lago de fogo. Então, o texto que retrata a vinda de Cristo é o texto que está em Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 11 a seguir. Então, esse cavaleiro branco que aparece no capítulo 19, ele é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Não confundir com o cavaleiro branco do capítulo 6 de Apocalipse, aquele é o anticristo, é a imitação, é o fake. Então, no capítulo 19, nós temos claramente a vinda gloriosa de Cristo. E no versículo 15 diz que da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui é Jesus Cristo vindo para julgar, para dominar, para vencer o anticristo. Nesse momento ele estará fazendo guerra contra Israel. Israel estará sendo sufocado, e é no meio desta batalha que Jesus Cristo retorna à terra. Então esse texto é muito importante, Apocalipse 19, dos versículos 11 ao 21. Então, serão lançados vivos no lago de fogo, tanto o anticristo, o homem do pecado, quanto o falso profeta. O texto da nossa lição, que é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 15, eu vou falar aqui rapidamente e vou trazer também alguns apontamentos. Eu falo rápido, queridos, para que o vídeo não fique longo, cansativo, mas você pode voltar o vídeo e assistir novamente. O versículo 1, é muito importante que nós abordemos o versículo de número 1, onde Paulo diz assim, olha, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja que Paulo aqui, ele separa os dois momentos. Vinda de nosso Senhor, quando ele diz vinda de nosso Senhor, a palavra parousia, aqui ele fala da vinda gloriosa de Cristo à terra, conforme eu já falei, Apocalipse 19, versículos 11 a seguir, e também Apocalipse 1, versículo 7, onde diz que ele virá e todo olho o verá. Então esta é a vinda gloriosa de Cristo à terra. E Paulo fala também pela nossa reunião com Ele. O que é a nossa reunião? A nossa reunião dos salvos, da igreja, com Ele, Cristo. Esta reunião é a que acontecerá no arrebatamento. Quando acontece o arrebatamento da igreja? Nós não sabemos o dia nem a hora. O certo é que o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos, ele acontecerá 7 anos antes da vinda de Cristo à terra. O arrebatamento, portanto, é um evento iminente, pode acontecer a qualquer tempo, sem prévio aviso, sem nenhum aviso. O arrebatamento pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Agora, a partir do arrebatamento, pode-se marcar o tempo, 7 anos, e Jesus Cristo estará voltando à terra.
No versículo de número 2, eu destaco quando Paulo coloca ali dia de Cristo. O que é esse dia de Cristo? Ou dia do Senhor em outros textos. Se refere tanto à vinda à terra, a vinda de Jesus à terra, no final da tribulação, quanto ao fim do reinado de 1000 anos. Então, a tribulação que segue o arrebatamento, ela terminará com o dia do Senhor, com o dia de Cristo, que é no final desses 7 anos. E também, essa mesma expressão, essa mesma frase se refere ao fim do reinado de 1000 anos, quando adentraremos a seguir naquilo que nós chamamos na teologia de estado eterno. Olhe comigo para o versículo 3, quando o apóstolo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, Paulo quer dizer aqui que o dia de Cristo só acontecerá depois da grande apostasia e da revelação do homem do pecado ou do filho da perdição. Então, ele está falando: ninguém te engane. Então, veja que acontecerá a nossa reunião com ele e também acontecerá a vinda do Senhor. Mas o homem do pecado, ele não se revelará sem que antes venha, Cristo não voltará à terra sem que antes venha a apostasia e o homem do pecado ou o filho da perdição, conforme Paulo chama aqui. Nos versículos 6 e 7, ele fala sobre alguém que o detém. Agora, vós sabeis o que o detém. E no versículo 7 ele diz: somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E há muitas interpretações para aquilo que detém a vinda do anticristo à terra. Vamos lá. O Espírito Santo na igreja, ele detém a vinda do anticristo. Se nós estamos vivendo dias maus, violência, morte, homicídios, o homem não aceita a direção divina e cada dia segue o seu próprio mal, as coisas seriam muito piores se o anticristo estivesse atuando. Mas o que é que detém? O Espírito Santo que está na igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode ser revelado. A igreja será levada a seu esposo. Então, o Espírito Santo, ele é o mordomo que levará a igreja ao esposo que é Cristo. Aqui nós vemos claramente na figura de Eliezer, mordomo de Abraão, que levou Rebeca a Isaac, Gênesis capítulo 24. Então, assim como Eliezer veio, tipo do Espírito Santo, e levou Rebeca, tipo da igreja, para Isaac, tipo de Cristo, assim também acontecerá. O Espírito Santo acompanhará a igreja no arrebatamento. Versículo 8. Após a igreja ser tirada, o iníquo dominará a cultura, dominará a política e a economia, através da astúcia e influência satânica. Então, no versículo 8, é essa a tradução que eu vejo aqui. Esse versículo 8 é muito importante porque é o nosso texto áureo. E até quando que ele terá esse domínio? Domínio cultural, político e econômico. Até Apocalipse 19 e 15, que eu já li aqui nesta pré-aula, quando da boca do Senhor Jesus sairá uma aguda espada para ferir as nações e também para destruir o poder do anticristo. Agora, olhe comigo o versículo de número 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse versículo me chama muito a atenção, porque ele, o anticristo, mostrará poder, mostrará sinais e prodígios fakes, todos fakes. A palavra fake está em alta agora. O que é fake? Falso. Mas ele mostrará poder, sinais e prodígios. E com isto enganará muitos. Muitos crerão nele como o grande e poderoso, como aquele que tem o domínio. E ele não é, ele é apenas um imitador, é falso. Virá aquele que é o eu sou e o destruirá facilmente na sua vinda.
Mas por que muitas pessoas crerão nele? Por causa dos sinais, por causa do poder e por causa dos prodígios. Aqui eu aprendo algo muito importante. Enquanto a igreja está na terra, a igreja precisa também, para que o mundo creia na mensagem da igreja, ela precisa autenticar a sua mensagem com poder, sinais e prodígios do alto. É por isso que no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder, recebereis virtude do alto, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. O que é esse poder do alto, esse dínamos? O que é isso? É para que nós possamos evidenciar a mensagem que pregamos. É muito bom estar falando da palavra de Deus aqui, mas nós vemos que os apóstolos não somente pregavam, não somente falavam, eles demonstravam através de poder, sinais e prodígios. E é isso que a igreja precisa, porque aquele que é falso, o anticristo, ele virá mostrando sinais, mostrando poder, mostrando prodígios que são falsos. Mas a igreja que tem a verdade, e a verdade liberta, ela precisa ter este poder do alto, ter a direção do Espírito Santo, para que ela possa evidenciar, provar a mensagem do Evangelho ao mundo. O mundo não está somente ouvindo as minhas palavras, o mundo quer ver algo diferente na minha vida, e este algo diferente na minha e na tua vida é somente o poder do Espírito Santo. Se esses conceitos foram úteis para você, não deixe de compartilhar o vídeo, de mandar para alguém aí que gosta de estudar a Bíblia, e também ore por nós e sempre esteja aí nos acompanhando, porque nós fazemos esse trabalho para vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.